Terça-feira, 28 de maio de 2024. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje agradeço de coração as mensagens que vocês me enviam, sobretudo pelo Instagram, padre.heriberto. E também quero mandar um super abraço de aniversário para Maria Tereza Figueroa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia, ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. No Evangelho de hoje, Jesus explica melhor como deve ser esta vida de generosidade e de serviço para quem abandona tudo por causa de Cristo e pelo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre abundância de frutos celestes. Amém. Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claro que não se escolhe a pobreza simplesmente pela pobreza. Não se abandona os entes queridos por nada, por abandoná-los. Isso não seria nada bom, seria um verdadeiro mal. Se você escolhe deixar tudo e todos, é por algo maior e, sobretudo, por alguém maior. Seguir Jesus, se dedicar ideais, mente e coração à proclamação do Evangelho. São estes os propósitos que dão sentido à pobreza e ao desapego. Na pobreza, na simplicidade, Jesus propõe ao homem a renúncia do mundo para o Deus, o soberano, o Senhor. A pobreza é essencial para seguir a Cristo. A disponibilidade, a renúncia, o desapego é indispensável para ter a vida eterna. Originalmente, a expressão o cêntuplo talvez significasse a vida eterna, mas a comunidade cristã logo percebeu que os discípulos de Cristo, renunciando ao seu lar, família, bens, encontravam uma nova família e um lar na comunidade. Embora os fiéis possam encontrar uma certa compensação nos numerosos irmãos, irmãs, mães e filhos, como também na ajuda material que recebem no seio da comunidade, devem saber, no entanto, que aqui embaixo, aqui na terra, ainda estamos no tempo das perseguições, das tribulações, da cruz. Até mesmo fazer da comunidade a sua casa pode esconder armadilhas. Aqueles que procuram uma verdadeira compensação em troca do que lhes resta na comunhão com seus irmãos e irmãs de fé, ainda não compreenderam o apelo a seguir Jesus até a cruz. Jesus se separou até dos seus discípulos mais queridos, morrendo sozinho e abandonado pela salvação de todos.
A comunidade não é, antes de tudo, um refúgio para pessoas solitárias, mas um espaço onde se reúnem aqueles que renunciam aos seus próprios desejos por amor de Jesus e se colocam ao serviço de outras pessoas. Não constitui um recanto tranquilo e isolado do mundo, mas um ponto de partida para ir em direção ao mundo. As perseguições são testes de fidelidade a Cristo e ao Evangelho. No dia em que a comunidade cristã deixar de ser perseguida, apenas duas hipóteses poderiam ser levantadas. Primeira, ou todos se tornaram devidamente cristãos, incluindo o diabo, ou os cristãos já não são mais cristãos. São Bernardo de Menthon. A origem de Bernardo de Menthon é pouco conhecida, mas é provável que tenha nascido no castelo de Menthon, em Savoy, uma família de barões. Morreu em 1081. Em 1923, o Papa Pio XI confirmou São Bernardo como padroeiro dos Alpes e dos alpinistas. E após concluir os estudos em Paris, ele descobriu a sua vocação ao sacerdócio. Procurou os cânones regulares do Vale de Aosta, do outro lado dos Alpes. O arquidiácono do vale o acolheu com carinho e compreensão. E foi sob a orientação do arquidiácono Pedro que Bernardo progrediu rapidamente em sua fé, sendo ordenado sacerdote pouco tempo depois arquidiácono de Aosta, substituindo Pedro. Em sua nova função, percebeu que os velhos costumes pagãos continuavam entre o povo dos Alpes e se dedicou à sua conversão. Por 42 anos, ele continuou pregando o evangelho ao povo dos Alpes e até mesmo em muitas outras áreas, conseguindo muitas conversões. Ele tinha fama de santidade e de fazer muitos milagres. São Bernardo, além da sua bondade e dedicação aos mais pobres, também ficou famoso porque havia um caminho através dos Alpes Penino, o que hoje é a passagem do Grande São Bernardo. Esse caminho era coberto de neve e muito perigoso, mas era frequentemente usado por peregrinos a caminho de Roma. Para ajudar a proteger os viajantes, São Bernardo fundou um mosteiro que também era uma hospedaria no ponto mais alto dos Alpes. Mais tarde, construiu outra hospedaria e outro mosteiro num ponto mais baixo das montanhas dos Alpes Graian, que ficou conhecido por Pequeno São Bernardo. Com a aprovação pontifícia em Roma, obtida por São Bernardo, os mosteiros do Pequeno e Grande São Bernardo dos Alpes passaram a ser administrados pelos monges e eram conhecidos pela hospitalidade oferecida a todos. São Bernardo morreu em 1081. Foi enterrado no mosteiro de São Lourenço. Apesar da sua fama de santidade, ele só foi canonizado oficialmente em 1681 pelo Papa Inocêncio XI. Oremos. Pai Celestial, São Bernardo de Menthon protegeu os viajantes dos ladrões dos Alpes e criou hospedarias para as pessoas que faziam peregrinações. Peço a Ele que cuide de mim ao percorrer caminhos desconhecidos e provavelmente perigosos na jornada da minha vida. E peço pela segurança e pelas provisões de que preciso para chegar ao destino que o Senhor deseja que eu vá. Se eu me perder, traga anjos ao meu lado para me guiar de volta ao caminho certo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça e até amanhã.